Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar o que estudaremos na nossa aula 20. Na aula 20, iremos fazer a nossa revisão e avaliação da unidade 2. Então, vamos para o momento da nossa aula. Então, vamos lá relembrar o que nós estudamos durante a nossa unidade 2, sobre o continente africano, sobre a Oceania e também as regiões polares. Vamos relembrar algumas características desse importante continente, né? Que vai ser o continente africano. E aqui a gente já pode verificar que vai ter uma grande extensão territorial, né, gente? Tanto na parte norte quanto até o sul. Tá? E também em questão, né, da região leste para oeste, tá bom, gente? Então, a gente vai estudar aí essas características. Então, nesse primeiro momento, vamos relembrar ali sobre a localização do continente africano. Então, olha só, gente, a África, ela vai estar localizada ao sul da Europa, tá certo? Então, a África fica ao sul da Europa e vai ficar também a sudoeste da Península Arábica, tendo essa ligação em relação ao continente europeu e ao continente asiático, tá bom? Vai ser o terceiro maior continente em extensão territorial, né? Tem uma grande extensão territorial, tanto aí de norte a sul, quanto de leste a oeste, tá bom? Então, a gente estuda e verifica a dimensão desse continente, tá? E isso vai refletir também ali em características climáticas, tá? Principalmente ali por conta, né, de estar entre os trópicos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tendo a linha do Equador, tá? Vai ser cortado pela linha do Equador, vai ser cortado pelo trópico de Capricórnio. Então, a gente observa que tudo isso acaba influenciando aí em relação às zonas térmicas, tá bom? E isso vai fazer com que esse continente apresente diferentes paisagens. Mas, além de estudar aí a localização, né, do continente africano, sendo o terceiro maior continente em extensão territorial, também vamos relembrar que, em grande parte, né, aí desse continente, gente, ele vai estar situado, né, entre os trópicos, tá bom? Tanto entre o trópico de Câncer quanto aí entre o trópico de Capricórnio, tá? Então, isso vai fazer com que surjam essas zonas térmicas e, consequentemente, diferentes tipos de paisagens, porque o clima, ele acaba influenciando e vai estar em conjunto ali com a vegetação que acabam formando essas paisagens, tá bom? Além do relevo e hidrografia também. Então, olha só, vamos observar o mapa do continente africano e aí, a partir desse mapa, né, com a divisão política do continente africano, a gente observa melhor aí os países também que vão estar inseridos no continente africano, tá, gente? Então, olha só, a gente vai estudar e verificar aí que o continente africano, né, tendo essa divisão, vai apresentar ali diferentes países, tá? Vai ser cortado aqui pelo trópico de Capricórnio. Também vamos ter aqui a linha do Equador, né? E vai estar aí, né, na parte próximo à Europa, realmente sendo dividido somente por conta do mar Mediterrâneo, né? Então, olha só, Marrocos, Argélia, Líbia, o Egito, né? Olha só, o Mar Vermelho aqui também tendo essa ligação com a Ásia, tá? Então, a gente observa que vários países, né, vão estar aí bem próximos, uns do continente asiático e outros do continente europeu. Tá? Então, a gente observa que vai ser cortado pela linha do Equador e também pelo trópico de Capricórnio, tá? Então, vai estar entre os trópicos. Então, aí a gente observa, né, a importância, né, tanto aí em relação ao continente africano, né, por estar próximo da Europa e da Ásia, né, e tendo aí a linha do Equador e o trópico de Capricórnio passando, né, pelos
países que acabam compondo o continente africano, tá bom, gente? Mas, além disso, né, a gente analisa aí que o continente africano, né, ele vai ter ali sendo passado, a linha imaginária da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, também vai ser banhado, gente, pelos oceanos. Vamos ter ali o Oceano Atlântico, que vai estar a oeste da África, e o Oceano Índico, que vai estar a leste. Mas, além do Oceano Índico e do Oceano Atlântico, também vamos ter ali o Mar Mediterrâneo, né, que vai banhar ali ao norte, e também o Mar Vermelho, que já vai ficar ali na parte nordeste do continente africano, tendo essa ligação com o continente asiático, continente europeu. Então, vamos aí identificar, né, através do mapa, onde vai estar localizado cada oceano e também os mares. Olha só, Oceano Atlântico, né, que vai estar aqui na parte oeste da África, e também teremos o Oceano Índico, que vai estar a leste. Teremos o Mar Vermelho, que acaba aí tendo essa ligação com a Ásia, né? Tendo aqui o Egito, Sudão, Eritreia, tá? Essa região aí próximo ao continente asiático, e o Mar Mediterrâneo, né? Que já vai ter essa ligação aqui com a Europa. E Marrocos é um país, gente, em que está bem próximo, né? Aqui do continente europeu. Olha só, pelo Estreito de Gibraltar. Tá bom? Então, a gente observa aí a importância também dos oceanos e dos mares, né? Para ter essas conexões aí com o restante de outras terras, tá bom? Mas, além de estudar, né? Identificando aí, localizando onde é que vai estar o continente africano, a importância, né? Aí dos países e também os trópicos, estando entre os trópicos e a linha do Equador, né? Isso também acaba desenvolvendo essas paisagens que o continente africano ele vai apresentar, tá bom? E a gente não pode confundir, tá, gente? A África é um continente, tá? E a gente cita ali como a África fosse um único país, tá bom? E não é, vai ter diversos países que acabam formando aí o continente africano, tá? E assim como a África do Sul, que também é um importante país para o continente africano. Então, com o desenvolvimento que foram ocorrendo aí ao longo dos anos, a África, gente, ela acabou também tendo ali as suas divisões, que surgiram as regionalizações. E uma delas, a regionalização da África, gente, vai estar dividida em duas, tá? Essas duas grandes regiões, elas foram divididas por conta de aspectos históricos e aspectos culturais, tá? Um deles vai ser onde? O norte da África, onde vai ter aí a alta concentração populacional e vai estar localizada aí na área do litoral do Mar Mediterrâneo. Mas além aí da África setentrional, né, o norte da África, também teremos aí a África subsaariana, tá? Que vai compreender ali abaixo, né, do deserto do Saara, que vai compreender o sul ali do deserto do Saara, o restante aí dos países africanos que acabam formando o continente. Para a gente, né, identificar melhor, vamos ver agora o mapa onde a gente observa essas divisões regionais, tá? Tanto em relação a critérios culturais, étnicos, tá bom? E históricos, ok? Olha só, essa região aqui, né, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e o Saara Ocidental vão formar a África do Norte, o norte da África, a África setentrional. Vai ter esses termos que vai significar aí que é essa região, né, muito marcada aí pela presença de muçulmanos, tá? Então, as características, o desenvolvimento, né, que ocorre nessa região aí da África setentrional, norte da África, vai ser muito ligada à parte aí dos muçulmanos, ok? Do islamismo. Mas a maior parte, porque essa região aqui, gente, tá?
é praticamente aqui essa região do deserto do Saara. Então, acabou ocorrendo essa divisão, tá bom? Essa divisão que acaba vindo, né, em relação aqui ao continente africano. Então, a partir daqui de todos esses países, aqui aproximadamente 40 países, né, vão formar a África subsaariana, tá bom? Aí a gente tem vários países, né? Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Nigéria, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Angola, Gabão, Quênia, Somália, Eritreia, Etiópia, Zimbábue, Botsuana, África do Sul, Lesoto, Madagascar, Costa do Marfim, Serra Leoa, Guiné-Bissau. É formado por muitos países aí, essa região da África subsaariana. Então, devido às diferenças internas aí do continente africano, gente, principalmente na África subsaariana, que reúne aí mais de 40 países, somada aí a grande extensão territorial, a ONU, ela vai propor, né, um outro tipo de regionalização do continente africano. Então, acabou dividindo aí em 5 regiões. Agora, eles vão seguir critérios de localização, cultura e economia, tá? Então, vamos ter esse tipo de regionalização sendo dividido em 2, que vai ser a parte da África setentrional e também a África subsaariana, porém a ONU também vai propor um outro tipo de regionalização, dividindo a África em 5 regiões. Então, olha só, a gente pode observar através do mapa aí essas divisões regionais, que vai pegar esses critérios, né? Tanto na parte aqui de localização, cultura e economia, tá bom? Teremos essa região aqui da África setentrional, teremos também a África ocidental, né? A parte da África ocidental, a África setentrional, também teremos a África central, que está realmente aqui no centro, né, que a gente observa. Também teremos a África oriental, pegando as ilhas também aqui do Oceano Índico, e a África meridional, que também significa do sul, né? Então, pega esses países aqui já no sul do continente africano. Então, a gente observa que essas características de divisões ocorreram por conta da localização, tipo de cultura e também economia, tá bom? Mas, além de nós estudarmos sobre o continente africano, também nós estudamos sobre um outro importante continente que foi a Oceania. E vamos relembrar aí de um importante país que acaba formando a Oceania, vai ser um dos principais países da Oceania, que vai ser a Austrália, tá? A Austrália, gente, ela vai ser um país bastante desenvolvido, tá? É um país desenvolvido, vai ter aí o PIB, o Produto Interno Bruto, bastante elevado, né? E também o índice de desenvolvimento humano muito elevado. Isso vai fazer com que as pessoas queiram, né, ir para a Austrália, ter uma qualidade de vida, trabalhar, tá certo? Então, a gente observa que a Austrália, ela acaba aí se desenvolvendo bastante em questões aí da política, né, da parte econômica e também da parte social. A gente vai observar agora, né, o mapa da Austrália, tá certo? Que vai estar localizado aí no continente da Oceania. Olha só, a Austrália, onde pode já observar que é um país bastante extenso, né? Então, a gente observa aí a sua extensão territorial e a maior parte dos habitantes vão viver, vão morar nas áreas costeiras, nas áreas litorâneas, tá bom? Então, todas essas regiões aqui que a gente pode observar são as áreas que acabam sendo bastante habitadas. Não que as outras não sejam, vai ser também. Porém, a área costeira ela vai ser bem mais, porque no interior da Austrália, gente, principalmente nessas regiões aqui, a gente observa, né, áreas desérticas, tá? Então, também por conta de relevo, por conta de clima, vão existir algumas áreas da Austrália em que a quantidade de habitantes ela acaba sendo bem menor, tá bom? Agora, em relação também à Austrália, vai ter uma outra denominação, vai ter uma outra nomenclatura, que vai ser a Comunidade da Austrália, sendo o nome
oficial do país, tá? E vai se dividir politicamente em territórios federais. Teremos aí as partes insulares e continentais, tá? Como o território aí do norte, tá bom? Então, se divide politicamente em territórios federais. Então, o que a gente observa aí? 6 estados, tá bom? Quais serão esses 6 estados? Olha só, teremos aí, né, a Austrália Ocidental, tá bom? Teremos a Austrália Meridional, Nova Gales do Sul, Queensland, Tasmânia e Vitória, tá bom? Que acaba formando aí toda essa extensão da Austrália, tá bom, gente? E através desse mapa físico, a gente pode observar melhor por quê, né? Que algumas áreas aí da Austrália, elas acabam sendo pouco habitadas. Olha só, neste mapa, né, a gente pode observar melhor que vai ser regiões em que a quantidade de habitantes acaba sendo menor por questões naturais, né? Então, a gente verifica que essas áreas, né, são habitadas, porém em menor quantidade, por questões de relevo e também clima, tá bom, gente? Então, aí a partir deste mapa a gente pode observar melhor essas regiões. E como é que vai estar aí o governo, né, da Austrália? Como é que ocorre aí essa comunicação? Porque a Austrália, gente, ela foi colonizada pelos europeus, né? Principalmente ali pelos ingleses, tá? Então vai ter essa forte conexão. Então, olha só, o governo e a política na Austrália. A gente vai estudar aí que esse governo, né, que acabou aí se desenvolvendo após sua independência, o país ele acabou conquistando seu autogoverno em relação à Inglaterra em 1850 e acabou se tornando aí a Comunidade da Austrália em 1901, tá? Então, a gente observa que alcançou a sua independência em 1942, quando integrou aí a Comunidade Britânica das Nações, Commonwealth, tá? Então, a gente observa que, tendo essa ligação com a Inglaterra, com os ingleses, as características da Austrália vão ser bem semelhantes. Então, o governo, a política da Austrália também vai estar baseado nessa monarquia parlamentar, tá? Onde vai ter ali o governador-geral australiano, que é nomeado normalmente ali pelo rei, pela rainha da Inglaterra, e também o primeiro-ministro, que acaba sendo australiano. Em 1999, gente, foi realizado aí um plebiscito que manteve o status de monarquia constitucional sob a coroa britânica. Os australianos, nesse período aí, votaram se eles realmente queriam ter a sua total independência em relação à coroa britânica, porém decidiram ainda manter essa conexão. Não diferente de um outro país que nós estudamos, que foi a Nova Zelândia, também que foi colonizado pelos ingleses. Então, a Nova Zelândia, gente, ela é constituída aí de 2 ilhas principais, né? Teremos a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Mas, além dessas ilhas principais, teremos outras menores que vão estar localizadas ao sul da Oceania, tá bom? Então, através desse mapa, a gente pode, né, identificar melhor aí as ilhas Sul e Norte. Teremos a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. A Ilha do Norte vai ser mais habitada, vai ter a capital Wellington, mas também outras importantes áreas, Auckland, né? A parte Waikato, também teremos Gisborne, mas também no Sul acaba tendo aí o seu desenvolvimento, principalmente na área do West Coast, Southland, tá? E Canterbury. Essas cidades, elas acabam se desenvolvendo bastante por questões de atividades do setor primário e também do setor secundário. Porém, não vão ser aí todas as áreas também da Nova Zelândia que acabam sendo habitadas por conta também do relevo, tá? Essa região da Oceania, gente, é uma região em que vai existir muitas divisões de placas tectônicas, então isso acaba influenciando principalmente na geologia da região, no relevo, tá? Então são áreas em que apresentam quantidade de montanhas significativas e também surgimento de vulcões. E na Nova Zelândia a gente vai observar que, através do mapa, teremos, né, aí essas características, principalmente essa região, gente, que é mais escurinha, né?
são áreas em que o relevo ele acaba sendo mais elevado. E o verde, né, são as áreas costeiras, áreas de planície, em que ocorre um maior desenvolvimento em relação ao processo de urbanização. E isso pode refletir, gente, na economia também neozelandesa. Por quê? Porque são áreas em que o povoamento, a densidade demográfica, ela acaba sendo menor por conta do relevo, porém as áreas costeiras acabam se praticando as atividades de agricultura, pecuária, processo de industrialização, consequentemente processo de urbanização. Mas como é que se encontra atualmente a economia neozelandesa? Vai se assemelhar, né, muito aí à Austrália, e as principais atividades, né, nós teremos aí a criação de ovinos, bovinos e suínos, além da extração de lã e também a produção de laticínios, tá? Vão ser os principais responsáveis por parte também das exportações do país, né? Vendendo aí para outros países, principalmente para os países asiáticos. Mas além, né, de ter aí a criação de bovinos, ovinos e suínos, a indústria também, né, vai ter o seu destaque, que acabou tendo aí um grande desenvolvimento, além do turismo, né? O turismo na Nova Zelândia realmente acaba chamando muito atenção e acabou se tornando uma importante fonte de renda, né? Por diversas características aí de diversidade de paisagens, né? Uma hora ali você está numa área de montanha com neve e a outra, ao mesmo tempo, você está numa área costeira ali com o calor, com a praia. Então, aí a gente observa esses desenvolvimentos que acabam ocorrendo tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália e acaba ajudando no desenvolvimento econômico da Oceania, tá bom, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa revisão.